degradação do cerrado. No último ano, o bioma perdeu 7,3 mil quilômetros quadrados da sua vegetação nativa. Isso representa um aumento de quase 13% de desmatamento. A degradação do cerrado traz riscos, não só para a flora e fauna, mas também para os recursos hídricos e naturais do espaço geográfico brasileiro. A monocultura da soja tem sido um dos principais fatores da destruição. O WWF alerta que de 2004 a 2017, a destruição ultrapassou 30% do cerrado brasileiro. A devastação é imensa, de acordo com a análise da Repórter Brasil em documentos oficiais e imagens de satélites. O material analisado mostra a derrubada ilegal da mata em fazendas do cerrado. As mudanças climáticas são perceptíveis. Com incêndios e desmatamento, o cerrado sofre com um clima cada vez mais seco e quente. O avanço do desmatamento ameaça de extinção várias espécies do cerrado, dentre elas o lobo-guará. A devastação do cerrado ameaça também as comunidades quilombolas. Preocupados com a sobrevivência do cerrado, pesquisadores apontam sugestões para conter a devastação do bioma. No último ano, o bioma perdeu 7,3 mil quilômetros quadrados da sua vegetação nativa. A degradação do cerrado traz riscos, não só para a flora e fauna. A devastação é imensa, de acordo com a análise da Repórter Brasil. As mudanças climáticas são perceptíveis. Começa agora o Semeando, o podcast da Rede de Sementes do Cerrado. Olá, bem-vindo ao Semeando, o podcast da Rede de Sementes do Cerrado, uma associação sem fins lucrativos cuja missão é promover a conservação da sociobiodiversidade do Cerrado. A rede atua na conservação e valorização de áreas nativas do Cerrado, ressignificando o olhar sobre este bioma e trazendo melhorias na vida daqueles que vivem em áreas de conservação. No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância de manter o cerrado de pé. Ou melhor, por que restaurar o cerrado? E quem vai falar conosco sobre o assunto é Isabel Schmidt, professora do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília. A professora Isabel é graduada em Biologia, mestre em Ecologia, doutora em Botânica, com especialização em Ecologia e Biologia da Conservação. Olá, professora! É uma enorme satisfação recebê-la no podcast Semeando. Com vasta experiência com pesquisas em ecologia aplicada à conservação, a senhora conhece bem o Cerrado, né? E, por isso, tem bastante bagagem para dizer sobre a importância de conservar o bioma. Qual a necessidade de ter um olhar mais atento para essa questão? Bom, a primeira coisa é que o Cerrado é a savana com mais biodiversidade do mundo. Então, tem muitas espécies que só ocorrem no Cerrado. E isso é além de ter um valor em si, né, é um resultado de evolução e de muitas coisas interessantes, é um potencial enorme, inclusive para remédios e outras coisas, né? Então, esse tanto de espécies que conseguem viver em um determinado lugar pode nos ajudar a gerar várias coisas que são boas para os seres humanos. A outra coisa importantíssima é que o Cerrado é o berço das águas do Brasil, né? Então, dentro do Cerrado estão as nascentes da maior parte das bacias hidrográficas brasileiras. E quando a gente tem muito desmatamento no Cerrado, como a gente está tendo agora, a gente vai perdendo essa água. E a água deixa de chegar em outras regiões do Brasil, como no Sudeste, na própria Amazônia, no Nordeste, né? E no Sul do Brasil. A gente tem as grandes bacias hidrográficas brasileiras, praticamente todas têm nascentes importantes nos rios do Cerrado. Então, o desmatamento do Cerrado afeta todo mundo, até quem nem sabe onde ele fica. O Cerrado está em risco? O Cerrado está muito em risco, porque justamente ele é visto, às vezes, como um lugar que é fácil de desmatar, é bom para produzir e que não tem grande valor biológico, né? As pessoas têm muito uma visão de que floresta é o que importa, floresta é que é importante, floresta é que é biodiverso, floresta é que gera ar limpo ou água.
e a gente acaba não dando valor para essa savana que é o cerrado, então lugar com árvores mais baixas, muitas vezes de tronco retorcido, então tem um preconceito mesmo, né? Essas árvores tortas, isso aí não serve para nada. E o desmatamento no cerrado é uma coisa que aumentou muito a partir da década de 1960, tanto com a Revolução Verde, né? A revolução na nossa forma de fazer agricultura industrial, quanto com a ocupação do centro do Brasil a partir da construção de Brasília, e vem aumentando, né? Ela não diminuiu, ela não desacelerou em nenhum momento, ao contrário. Então, os últimos anos a gente continua tendo, em pleno século XXI, quando a gente poderia estar produzindo agricultura de uma maneira muito menos impactante, a gente tem muito desmatamento no cerrado ainda. E muitas vezes isso socialmente é aceitável. A sociedade brasileira aceita o desmatamento do cerrado como se fosse uma coisa necessária para a produção, e não é, porque a gente já tem uma área desmatada bastante grande, dá para produzir bastante comida. Na verdade, boa parte das coisas que são produzidas a partir do desmatamento do cerrado, dessas monoculturas industriais, na verdade não são comida para a gente, né? São commodities para exportação, que muitas vezes não geram muita renda para a balança comercial brasileira, nem para os agricultores, nem para as populações que vivem ou viviam antes, né? Na região do cerrado. E o cerrado tem muito poucas áreas protegidas, muito poucas terras indígenas e unidades de conservação. Então tem alguns lugares em que o cerrado está em extinção, sim. As espécies do cerrado e o próprio tipo de vegetação como um todo, né? Tem lugares mais conservados, mas tem lugares em que você já não vê mais, numa extensão bastante grande, você não vê mais nenhuma espécie nativa do cerrado, para contar a história desse bioma tão antigo que a gente tem no centro do Brasil. Tendo em vista a importância do cerrado e todo esse cenário de degradação, se nada for feito, podemos dizer que todos nós seremos afetados? Todos nós já somos afetados, né? Eu acho que não tem ninguém no Brasil que não tenha ouvido falar de uma crise hídrica. E as crises hídricas que a gente passa nos últimos anos com cada vez mais frequência, muitas vezes o jornal, a mídia, né, mais grande mídia, coloca a culpa nas chuvas, né? Esse ano não choveu muito, é a seca prolongada. Não é nada disso, né? Assim, a gente fica com falta de água nos nossos reservatórios porque não tem água infiltrando o suficiente no solo. E isso, claro, que tem a ver com a chuva, mas tem muito a ver com o tipo de vegetação que tem no solo. Então, quando você tem uma vegetação nativa de cerrado, ela ajuda a água a entrar no solo, ir até o lençol freático, abastecer córregos, rios e reservatórios de água que a gente construiu e usa para o abastecimento das populações brasileiras. Quando você tira o cerrado, tira as raízes profundas que o cerrado tem e coloca monoculturas de raízes curtas, né, pequenas, e ainda por cima começa a tirar água do lençol freático fazendo irrigação e tantas outras intervenções que a gente faz para o agronegócio, a gente tira essa água do seu ciclo natural e, portanto, tira a água dos nossos reservatórios. Então, toda vez que tem uma crise hídrica, como a gente está tendo esse ano, e a gente teve alguns poucos anos atrás, a mídia vai sempre colocar a culpa na chuva, né? A falta de chuva também é uma questão humana, antrópica. São as mudanças climáticas causadas por seres humanos. Mas também, um efeito muito mais regional, até local, são as mudanças na ciclagem de água dentro dos sistemas do cerrado por conta do desmatamento e da irrigação industrial da agricultura. Então, a gente já é afetado muito antes do cerrado ficar num processo, digamos, de extinção ou de muita perda. A gente já é afetado à medida que a gente perde água de qualidade disponível. Professora Isabel, é comum a gente ver uma grande preocupação com relação à Amazônia. Aproveitando que a senhora tocou aí no ponto da mídia, né? A própria mídia foca muito na questão da floresta amazônica, com esse apelo de pulmão do mundo, chamando atenção para a importância da conservação da floresta, mas com relação ao cerrado essa preocupação parece menor. Será que isso está certo? Será que conservar a Amazônia basta? Não basta, né? Até porque a Amazônia depende do cerrado, né? Então, à medida que a gente degrada o cerrado, isso impacta a Amazônia em todas as suas regiões. Não é só na borda da Amazônia que tem divisa, digamos assim, com o cerrado. Impacta porque impacta todos os rios.
impacta o clima da região da América do Sul como um todo, né? Então, para conservar a Amazônia, a gente também precisa conservar cerrado, né? E todos os tipos de ambientes do mundo têm o seu valor e têm a sua função ecológica, né? Esse aumento, essa desproporção, né, da valorização que a gente dá para as florestas tropicais úmidas, tanto a amazônica quanto a Mata Atlântica, em detrimento de outros lugares, como Caatinga, Cerrado, Pampa, vem muito de um histórico da nossa colonização europeia, né? Então, os europeus vieram, o bonito era a floresta, o bonito é o que eles viram primeiro, o que tinha em muitas terras europeias. Então, isso está nos nossos livros didáticos, né? A gente aprende que a floresta que é o lugar bonito, a floresta que é o lugar de paz, a floresta que é o lugar... É quase uma coisa... como é que chama isso? Uma coisa bucólico, ou quase poético, né? Assim, a nossa paz está na floresta, etc. Então isso é cultural, isso não tem nada a ver com as funções ecológicas de uma floresta, né? Muitas vezes o cerrado tem funções ecológicas mais importantes para alguns aspectos, por exemplo, para a produção de água, ou mesmo para a regulação de clima, em alguns casos, do que florestas. Então, na verdade, isso é uma ignorância ecológica que a gente repete pela exuberância. Claro, imagina, árvores de 60 metros de altura são exuberantes e impressionantes. Não tem como não se impressionar com isso. Mas também não tem como a gente não perceber que a produção de água no cerrado é importantíssima para outros biomas e para nós mesmos, né, que moramos no cerrado. Então, na verdade, essa diferença, ou essa desvalorização, eu nem acho que a Amazônia é valorizada demais, eu acho que o cerrado é que é valorizado de menos. Essa desvalorização do cerrado, ela é cultural, ela é fruto da nossa ignorância como sociedade sobre a importância do cerrado. A própria Constituição Federal ignora a importância do cerrado. O cerrado não é citado no artigo 255, que declara o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Inclusive, tramita no Congresso Nacional há mais de 10 anos uma proposta de emenda à Constituição que pretende tornar o Cerrado e a Caatinga em patrimônios nacionais. É a PEC 504 de 2010. Ela foi aprovada no Senado, mas está aí há mais de 10 anos aguardando para ir a plenário na Câmara dos Deputados. A senhora acredita que existe um descaso do poder público com o Cerrado brasileiro? Sim. E várias políticas públicas, não só a não existência do cerrado na Constituição brasileira como um patrimônio nacional, mas diversas outras coisas, né? O tamanho da reserva legal, as políticas públicas, por exemplo, de combate ao desmatamento, elas começaram na Amazônia e elas passaram mais de 10 anos muito melhores na Amazônia do que no resto do Brasil, e no Cerrado especificamente. Então, assim, é muito essa visão de que a gente precisa desmatar o cerrado, e talvez seja... É um projeto político, né? Vamos desvalorizar isso aqui porque eu desmato do jeito que eu quiser e ninguém se preocupa com isso. Eu não tenho uma pressão popular para conservar essa área. Só que isso é uma bobagem, porque aí você não conserva e fica sem água. Então, enquanto projeto político, você destruir algum lugar para depois ficar sem água, não é muito inteligente também, né? Melhor seria a gente conservar e ter água, do que ter crises hídricas que acabam se tornando crises sociopolíticas também, né? Tem como reverter a situação que o cerrado se encontra atualmente? Qual seria o caminho para reduzir o risco de extinção do bioma? Bom, tem várias soluções, né? Primeiro, assim, levar a lei, ter a lei bem usada e cumprida. Então, devem existir reservas legais no cerrado. Elas são uma porcentagem pequena da terra, né, da terra privada, das propriedades privadas no cerrado. Mas ainda assim isso é muito importante. Quando a gente tem exemplos, né, de lugares no Brasil, lugares no cerrado, em que as reservas legais são projetadas e pensadas em termos da paisagem, de várias propriedades juntas pensarem onde vão fazer suas reservas legais, por exemplo. Aí você tem grandes áreas de cerrado conservadas, mesmo nas áreas privadas, e áreas que têm produção agrícola, produção agropecuária e que tem cerrado, né? E muitas vezes isso anda junto, né? Tem propriedades privadas onde você não tem nada de cerrado, elas são muito mais vulneráveis a pestes, por exemplo. Então, às vezes você tem uma invasão de um determinado, sei lá, de gafanhotos numa plantação, ou de lagartas. Lagartas, teve um caso recente, alguns anos, no oeste da Bahia, uma lagarta australiana que destruiu a plantação de algodão no oeste da Bahia inteiro. E aí foram ver quem eram os proprietários que não tinham perdido totalmente suas produções,
eram aqueles proprietários que tinham faixas de cerrado dentro das suas fazendas. Claro, imagina um monte de lagarta, os passarinhos do cerrado olharam e falaram, nossa, banquete, vamos comer lagartas. Numa propriedade que não tem nenhuma árvore de cerrado e, portanto, nenhum passarinho tem o que comer ali, as lagartas fizeram a festa, né? Então, assim, muitas vezes o cerrado e a produção agrícola podem ser parceiros, e são, tem vários exemplos no Brasil em que isso acontece. Outra coisa a gente pensa, e aí tem pressões externas, né? Assim, tem vários países do mundo que estão começando a perceber que estão comprando soja, milho, de lugares que estão desmatando tudo sem nenhum cuidado, sem nenhum respeito ao lugar, né? A sua biodiversidade, a sua água, mas também as pessoas que moravam lá. Então tem pressões para moratória de compra de alguns produtos do agronegócio brasileiro que podem ajudar, sim, a conservação das áreas nativas no Brasil. A gente tem bastante área desmatada e bastante área produtiva no Brasil e no Cerrado, que dá para produzindo direitinho, dá para gerar lucro, dá para gerar renda, dá para mudar a balança comercial, tudo isso. Não precisa desmatar mais. Mas isso é uma mudança de lógica que às vezes não vai vir de dentro do Brasil atualmente, mas pode vir de fora, pode vir de pressão exterior pela venda, né, pela compra e venda desses produtos, porque esses produtos são todos de exportação. O agronegócio brasileiro produz muito pouca comida para a gente, né? Produz muito commodity, muito grão para exportação, mas não produz comida. Então, na verdade, a sociedade brasileira não se beneficia em nada desse desmatamento e dessa produção, né? E às vezes, muitas vezes, até os próprios agricultores também não se beneficiam. Quem se beneficia são as grandes empresas que emprestam dinheiro para eles, que vendem as sementes e o agrotóxico tudo junto e combinado, né? E acabam se beneficiando do trabalho, que é muito árduo dos agricultores, mas que não conseguem lucrar tanto, né? Os próprios agricultores muitas vezes não são pessoas que ficam ricas e vivem super bem, ao contrário, ficam cheios de dívida no banco e na mão de poucas empresas que estão produzindo grão aqui para vender, a gente não sabe nem para onde, né? E a gente não entende essa cadeia. Na hora que a gente olha a cadeia produtiva, a gente fala, peraí, está desmatando o cerrado, um bioma de vários milhares, milhões de anos para produzir uma ração para um porco que a gente não vai nem saber em que lugar do mundo que esse porco está. Nossa entrevista está caminhando para o fim e para fechar esse episódio, a senhora poderia deixar um recado, até mesmo um alerta aos ouvintes do Semeando sobre as formas ou pequenas atitudes que poderiam ser tomadas que podem ajudar na conservação do cerrado brasileiro? A primeira coisa é reconhecer o cerrado como um lugar bonito, interessante, provedor de serviços ecossistêmicos, serviços ambientais, como o berço das águas do nosso país, como um lugar que vale a pena visitar, como um lugar que vale a pena conhecer, um lugar que abriga e abrigou pessoas que são super interessantes, então nossos povos indígenas, nossas comunidades quilombolas, muitos outros tipos de populações tradicionais do Cerrado, os geraizeiros, os vazanteiros, comunidades de fecho de pasto. Então o Cerrado é muito diverso, biologicamente e socialmente também. Então reconhecer isso, as quebradeiras de coco. Então assim, reconhecer isso e valorizar isso. Não pensar no Cerrado como um lugar amplo e vasto onde não tem nada. Ao contrário, né? Quem não vê nada no Cerrado é porque não está usando a lente certa. A gente tem que olhar para ele como um ser muito antigo, né? O Cerrado é muito antigo, muito sabedor de como viver nesse lugar que tem até alterna seca e chuva de uma forma tão dramática, né? Em janeiro a gente atola nos lugares, em setembro, agosto, setembro a gente praticamente não respira de tão seco. Então as plantas e os bichos do Cerrado são muito sabidos mesmo e sabem conviver com esse clima e podem nos ensinar muito. E a gente tem muito o que conhecer no Cerrado. O Cerrado conservado é um lugar deslumbrante para a gente passear, conhecer, produzir renda, né? Muitas comunidades produzem renda a partir do Cerrado e vivem muito bem em convivência com o Cerrado. O Cerrado não precisa ser o tempo todo substituído para que as pessoas vivam bem aqui no Planalto Central. Professora Isabel, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço.
Eu acho essa iniciativa muito legal, adoro o trabalho da Rede de Sementes do Cerrado, adoro o Cerrado, adoro os coletores de sementes do Cerrado e eu acho que eles têm muito a ensinar pra gente. Obrigada! Agradecemos aos ouvintes e esperamos vocês no próximo episódio, que vai ser uma edição especial em homenagem ao Dia Nacional do Cerrado. E não deixe de acompanhar as ações da Rede de Semente do Cerrado no Instagram, Facebook e LinkedIn. O endereço é @Rede de Sementes do Cerrado. Eu sou Maria Antônia Perdigão. E eu sou Davi Melo. Esse podcast é uma realização da Rede de Sementes do Cerrado. Produção Thaís Souza. Edição de áudio Wilson Dias. Roteiro Maria Antônia Perdigão. Colaboração Ferdinand André e Débora Sena. Apoio Estúdio Zero Produções, Pareia Comunicação e Cultura e MA Comunicação. Para este episódio foram usadas informações de reportagens da Agência Câmara, Agência Senado, Repórter Brasil, Rede Cerrado e WWF.